Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a história cronológica do meio ambiente, a história internacional, questão de conferências, de tratados e de como nós chegamos até aqui, a Agenda 2030. Antes de mais nada, eu quero falar que esse vídeo demorou muito para ser feito porque eu busquei trazer as principais informações acerca do regime internacional ambiental, ou seja, como a questão do meio ambiente é tratada em conjunto entre os países e como a gente chegou até aqui, até essas discussões, o que foi que teve que levou a gente a chegar até esse exato ponto que nós estamos agora. Esse vídeo, pessoal, eu recomendo você compartilhar para o máximo de pessoas, porque esse vídeo aqui que eu tô fazendo agora, ele serve para todos os públicos. Eu trouxe informações que eu mastiguei e evitei falar certos termos, porque eu sei que tem pessoas que não conhecem alguns termos da minha área e tá tudo bem, porque você não é obrigada a conhecer. Mas eu quero mesmo, de verdade, que esse vídeo chegue até você e que você tenha uma compreensão completa dele. E por isso, ao final desse vídeo, eu peço para você deixar seu comentário para você me dizer se você não entendeu, se você entendeu, se você adiciona algum ponto e o que mais você quiser dizer. Então vamos lá, vamos começar? Antes de começar o vídeo, para aqueles que acabaram de chegar nesse canal, eu coloco sempre os slides dentro de uma pasta no Drive. Então, acessa aqui a descrição para você ter acesso a esses slides, caso seja o que você queira. Então, para começar a saber de onde veio essa história de conversações acerca do meio ambiente, eu vou voltar muito no tempo. A gente vai para o ano de 1900, que foi quando a coroa inglesa se juntou com países que possuíam terra no continente africano. Lembra da partilha da África? Pronto, se reuniu com os países que possuíam terra no continente africano para falar acerca das caças dentro do território desses países. Então a gente vai remontar para 1900. Tudo começa bem devagarzinho. Eu sei que nesse momento não foi uma discussão sobre preservação do meio ambiente como um todo, mas a gente tem aqui a germinação dessa semente. E então, há exatos 100 anos atrás, em 1923, nós tivemos a primeira conferência internacional que falou a respeito da proteção do meio ambiente. Foi em Paris, na França, e como vocês devem imaginar, não teve muitos resultados. Na verdade, teve um resultado, vamos dizer assim, para não dizer zero resultados, mas faz parte da história. Esses eventos primordiais precisaram acontecer para a gente, cada vez mais discutir com mais profundidade a questão do meio ambiente. E sendo assim, a primeira conferência que, vamos dizer, deu certo, não quero usar muito essa palavra, mas que realmente teve resultados significativos, foi a conferência de 1955, que falou sobre a Antártida, porque já tinha um entendimento de que era necessário as discussões sobre a região, se ia ser uma região internacional compartilhada por todos os países, ou se alguns países teriam direito a territórios, e sendo assim, em 1955 foi que o Tratado da Antártida teve um resultado. Lembrando que o Tratado da Antártida foi assinado em 1959, alguns anos, uns 4 anos depois dessa conferência de 1955. Eu tô falando isso porque normalmente, pessoal, as coisas demoram a acontecer no sistema internacional. Demora um pouco, não é você sentar e daqui a 3 dias já vai ter a solução universal para a questão do meio ambiente. Mas eu achei interessante trazer isso para vocês. Agora vamos avançar mais um pouquinho e ir então para o ano de 1949, quando dentro do âmbito das Nações Unidas, nós tivemos discussões científicas a respeito de como deveríamos proteger o meio ambiente.
O último ano falado no vídeo foi o ano de 1923 e eu quero que você perceba que agora nós estamos falando com mais profundidade a respeito de uma integração entre todos os países para saber como nós vamos estar discutindo a questão do meio ambiente no âmbito internacional. O nome dessa conferência, e eu vou ter que olhar, porque é por isso que as conferências das Nações Unidas utilizam siglas, porque os nomes são muito grandes. E o nome dessa é Conferência Científica das Nações Unidas para a Conservação e Utilização dos Recursos Naturais. E como você deve saber, no século passado, estavam se aprofundando as questões da globalização, do avanço da industrialização técnico-científica e a interdependência maior dos países. Então, nesse momento, nós vamos ter duas correntes mais conhecidas, que eram as correntes dos conservacionistas e dos preservacionistas. Os conservacionistas, eles tinham a ideia de que nós devemos usar de forma sustentável. Esse termo não tinha sido cunhado ainda, mas hoje é cunhado e eu quero falar aqui. Nós devemos usar de forma sustentável o meio ambiente. Já os preservacionistas, não. A gente não deve tocar no meio ambiente, deve deixar ele lá parado, sem tocar nele. Então, haviam pessoas que acreditavam que a gente tinha que ir pelo desenvolvimento econômico dessas regiões e haviam pessoas que acreditavam que a gente tinha que deixar lá paradinho. E isso vai nortear as próximas conversas e conferências e cúpulas de uma forma geral. Pessoas que acreditam em uma coisa e pessoas que vão pelo lado completamente oposto, o lado da intervenção. E então, no ano de 1968, nós tivemos a Conferência de Paris sobre a biosfera. Foi nesse exato momento que nós tivemos, no âmbito internacional, um maior entendimento de que o ser humano e o meio ambiente são indivisíveis. Para falar a respeito de desenvolvimento econômico e desenvolvimento do meio ambiente, nós temos que falar dos seres humanos e a sua ligação com ele. Tenha isso muito fixo em mente, porque são essas passagens de tempo que eu sei são tanto longas para a gente compreender, que são firmados certas coisas, certos entendimentos, e isso vai se consagrando no meio internacional e sendo perpetuado desde então. E sendo assim, o marco internacional, porque tudo que eu falei antes, vamos dizer, foi um preparatório para o que eu vou falar agora. Em 1972, nós tivemos a famosíssima, mais do que famosa, Conferência de Estocolmo, 1972. Bate o martelo aí, porque esse é o ano. 1972. Nós tivemos a Conferência de Estocolmo, que foi como representantes de alguns países, lembrando que é muito importante os representantes de países estarem nessas discussões, principalmente os chefes de Estado, porque aí dá mais, vamos dizer, veracidade, dá mais condensação a essas conferências e aí a gente passa a acreditar que realmente vai dar certo quando existem esses representantes desses países. E voltando para o que eu estava falando, nessa conferência foi no desenrolar dela que nasceu o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Eu não disse que a gente fala siglas? O PNUMA. Então bate o martelo aí, 1972, PNUMA. 16 anos depois, nós tivemos a também famosíssima, porque depois disso tudo é muito famoso, Comissão Brundtland. Eu espero que eu esteja falando certo, mas é o sobrenome de uma mulher. E, como eu sempre disse, as siglas são muito importantes, mas eu vou atrás do nome original, que é a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela Organização das Nações Unidas, famosa ONU. Dentro dessa comissão, a gente teve diversas conversas a respeito do meio ambiente. E aqui foi cunhado pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável surgiu nesse exato ano e foi assim que as conversas começaram a ligar ainda mais o homem à natureza. Lembrando aqui
que um dos principais produtos dessa comissão Brundtland foi a recomendação para se criar uma, vamos falar, legislação, uma recomendação, jus cogens, ou melhor, para as pessoas que não entendem esses termos. Foi criado o relatório Nosso Futuro Comum, que tinham algumas orientações para falar como todos os países, todos, deveriam trabalhar articuladamente para resolver a questão ambiental juntos, porque aqui já tinha firmado o entendimento de que ninguém resolve nada sozinho. Se não tiver o apoio de todos os países, não tem como ir para frente, principalmente os países desenvolvidos ou também chamados de países centrais. Avançando um pouco mais, nós temos o que eu acho que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo em algum momento de suas vidas já ouviram falar. A Rio 92, que aconteceu em 1992, exatos 20 anos depois da Conferência de Estocolmo. O que eu quero que você bote na sua cabeça de mais importante nesse momento são algumas coisas. A primeira coisa é que foi a primeira vez que as ONGs tiveram uma maior visibilidade e, na verdade, a primeira vez que elas se juntaram em conjunto para falar a respeito do meio ambiente, da influência dos seres humanos na proteção do meio ambiente. Foi também a primeira conferência mundial que falou com mais profundidade a respeito do meio ambiente e foi também a primeira conferência mundial que reuniu a maior quantidade de chefes de Estado e representantes de Estado. E isso dá uma credibilidade enorme para a Rio 92, que teve a reunião dos chefes de Estado e também teve a reunião das ONGs, a participação da sociedade civil, no que ficou conhecido como Cúpula da Terra. Eu vou estar deixando isso mais explicado no slide, mas antes de avançar, para você ter uma noção da importância do Brasil, porque a gente sempre escuta falar muito do Brasil quando diz respeito ao meio ambiente internacional como um todo. Eu quero que você entenda que nos anos 90, o Brasil estava tentando renovar suas credenciais. Caso você não saiba o que é renovar credenciais, é fazer com que os outros países tivessem uma imagem do Brasil diferente da imagem que tinha na década anterior. Como pessoa foi ótimo. Como um país que não ligava muito para a questão dos regimes internacionais, não participava dessa forma, como questão de não proteger os direitos humanos, e a imagem do Brasil estava manchada no sistema internacional, vamos dizer assim. Então, essa conferência foi muito importante, porque mostrou que o Brasil estava, sim, interessado na proteção do meio ambiente e, nesse momento, estava fazendo de tudo para se consagrar como país que, Brasil, lembrando, sempre participou de tudo. Desde a Liga das Nações, que, para quem não sabe, foi a antecessora das Nações Unidas, o Brasil sempre esteve participando de tudo, mas a ditadura deixou algumas marcas na nossa história que os presidentes da década de 90 tentaram sim apagar e o melhor, tentaram renovar as nossas credenciais. Dessa forma, coloquem-se em mente que foi durante essa conferência de 92 que nasceu a Agenda 21. Não estou falando de Agenda 2030 que nós temos hoje. Nasceu a Agenda 21. Antes de avançar para o próximo ponto, eu quero que vocês saibam que durante essa conferência, a capital do Brasil foi transferida novamente para o Rio de Janeiro por Collor, o então presidente da época. Agora nós vamos avançar mais especificamente para o ano de 1997 e falar que houve o Protocolo de Kyoto para tentar regularizar e diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Claro que essa foi uma tentativa super válida, mas não deu certo por N motivos que eu sugiro que você esteja pesquisando, mas basicamente os países poderiam transferir, os países que não produziam tantos gases, poderiam transferir as suas cotas de produção, vender, vamos dizer assim,
para os países desenvolvidos. Então, da mesma forma, ia continuar produzindo esses gases. Mas o protocolo de Kyoto foi sim muito importante para mostrar nesse momento que também a produção dos gases do efeito estufa era uma preocupação ambiental. Nós tivemos, então, avançando um pouco mais, a Rio+10, que foi a conferência sobre meio ambiente em Joanesburgo, na África do Sul, que teve como principal objetivo a revisão das metas da Agenda 21. Pessoal, eu quero que você tenha em mente que essa conferência não avançou como se esperava, porque acabou que se reverteu as conversas lá dentro, se reverteu e começaram a falar mais de conversas de cunho social, vamos dizer assim. E os objetivos da conferência em si se perderam. É por isso que a gente não escuta muito falar sobre ela, apesar de que ela teve um objetivo e foi muito importante para a gente estar conhecendo aí a cronologia, onde é que foram discutidas internacionalmente essas questões a respeito do meio ambiente. Sendo assim, chegando quase ao final desse vídeo, nós vamos falar de uma das principais conferências que nós tivemos nesse sentido, que foi a Rio+20, 20 anos depois da conferência de 1992, que aconteceu em 2012. Antes da gente avançar nessa conversa, vamos ter em mente algumas coisas. Primeiro, em 2012, a gente estava fortalecendo cada vez mais o uso das redes sociais. Então, as notícias, os blogs, a internet estava sendo muito mais popularizada. Essas conferências estavam ganhando uma visibilidade cada vez maior e a sociedade civil como um todo, incluindo as ONGs e as empresas, estavam cada vez mais voltando o olhar para a questão do meio ambiente. E sim, essa conferência foi aqui no Rio de Janeiro. E foi assim que foram criados os 17 objetivos ODS, ou seja, Objetivos de Desenvolvimento Sustentado, condensados em 169 metas, que eu recomendo profundamente que você esteja pesquisando e vendo como o Brasil está se articulando, está se moldando para cumprir essas metas que ele também se comprometeu. Isso é muito interessante, porque essa é a maior prova de que, de fato, a Rio+20 serviu para institucionalizar de uma forma mais profunda a questão do desenvolvimento sustentável, que liga o meio ambiente ao ser humano. E assim, o que tenho a falar mais sobre essa Rio+20, para a gente estar finalizando aqui a discussão acerca dela, é que dentro dela foi criado a Agenda 2030, que é uma forma de condensar os 17 objetivos e as 169 metas. Essa é a Agenda 2030, tá bom? Para a gente tentar estar cumprindo ela até o ano de 2030. Tentar é uma palavra muito fraca nesse sentido. O objetivo maior é até 2030 se articular todo mundo, e foi nesse momento que ficou certo que pessoas, ONGs, empresas, governos e instituições internacionais tinham que se reunir e conversar com maior profundidade para que a gente finalmente avance na questão do meio ambiente, porque ficou mais do que entendido que se a gente não se articular, se a gente não se juntar e discutir com maior profundidade, não vai dar certo. É um papel de todos nós, eu e você que está assistindo esse vídeo. É um papel de todos nós ir lá pesquisar o que é que eu tenho afinidade, o que é que eu posso estar fazendo para melhorar ainda mais o meio ambiente, como eu posso estar reciclando, todas essas questões. É por isso que eu estou recomendando que você vá lá e dê uma pesquisada, caso você ainda não saiba o que são os ODS. A próxima e última coisa que eu quero falar aqui é sobre a COP de 2015, a famosa Conferência de Paris. Assim, para finalizar nossa discussão a respeito do meio ambiente,
no tema internacional. Assim, para finalizar aqui a ordem cronológica dos principais acontecimentos a respeito dessa questão ambiental internacional, nós vamos falar sobre a COP 21, ou Conferência das Partes 21, que acontece todos os anos para discutir questões climáticas e acontece de 2 em 2 anos para discutir questões do meio ambiente, mais especificamente questões a respeito da biodiversidade. Mas voltando aqui para 2015, na Conferência de Paris, eu quero que você saiba que ela ficou consagrada por reunir as metas a respeito do controle das mudanças climáticas, o que é que os governos e as pessoas, de uma forma geral, podem estar fazendo para se comprometer a proteger o meio ambiente no que diz a respeito das questões climáticas. E sendo dessa forma, eu também quero ressaltar que no fim desse ano nós teremos outra COP, que também vai discutir as mudanças climáticas e acontecerá em dezembro e também será em Dubai. Então, pessoal, vamos lá. Escutar tudo que eu falei a respeito dos principais pontos. Tenha em mente, então, Conferência de Estocolmo, Rio 92, Rio mais 10, Rio mais 20 e COP 21, Conferência de Paris. Essas são as principais conversações que nós temos no mundo como um todo. Não tô falando aqui só de Brasil, apesar do Brasil ser muito importante nessas discussões, porque o Brasil sempre esteve muito engajado desde a 92 nas questões de meio ambiente. E essas são as conversações que nós temos mais importantes para a gente tentar frear o desmatamento, a poluição das águas, a questão climática, a questão do efeito estufa, do efeito estufa, e é um dever meu e seu estar sabendo um pouco mais sobre e estar fazendo o nosso papel enquanto ser humano para preservar o meio ambiente, não só para as gerações futuras, mas para a nossa geração também. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim desse tão extenso vídeo que eu tentei deixar ele um pouco curto, falei mais do que foi cada uma das conferências. Não detalhei com grande profundidade, porque eu garanto para vocês que nós íamos ter que fazer uma live de 10 horas para falar de todos os pontos. Mas se isso te interessou, sério, pesquisa, conhece um pouco mais do que está sendo feito pelo Brasil, principalmente, para a gente estar cumprindo aí as nossas metas, porque nós temos muitas metas nas mais diversas áreas e você pode estar pesquisando no site oficial dos ODS, pesquisa sobre os relatórios, faz o que você quiser. Eu espero que o meu objetivo nesse vídeo tenha sido cumprido, que é mostrar a ordem cronológica dos fatos que nos trouxeram até aqui, ou seja, até a famosa Agenda 2030 e os ODS. Eu sou Jamília Araújo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que você continue aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e me segue para você estar conhecendo um pouco mais do que acontece no âmbito internacional, porque eu tenho certeza que pode te interessar. Muito obrigado novamente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!